dia a todos. Como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 7, no livro de Mórmon. Primeiro, como sempre, eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a ler o capítulo 7 de Elamã. E dessa forma, com a oração, com a leitura das Escrituras, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras dos profetas, as palavras de Deus, dadas a nós através dos seus servos, os profetas. Então, esse capítulo 7 de Elamã, ele fala algo bem interessante sobre Nefe. Nefe, que era o filho de Elamã, ele tinha subido à terra do norte para pregar o evangelho, na terra de Zaraim. Mas aí lá na terra de Zaraim, o povo tinha rejeitado. Tá? Então ele estava voltando aqui para a terra dele, Perdão. Ele tinha ido ao norte pregar o evangelho e ele voltou para Zaraim, tá? Só corrigindo aqui. Mas isso é uma questão só de nomes ali das localidades, às vezes a gente se confunde, tá? Então ele tinha ido, como nós vimos nos dois capítulos anteriores, ele tinha subido junto com seu irmão, para pregar o evangelho, então agora nesse capítulo 7 relata que ele tinha voltado, pouco triste, por não ter tido muito sucesso, porque na verdade não digo que não teve sucesso, as pessoas da parte norte da terra não aceitaram, eles rejeitaram, tá? Mas mesmo assim ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu com aquilo que o Senhor havia dito para ele fazer, que era profetizar, pregar a palavra de Deus e profetizar muitas coisas, tá? Ele foi lá e fez isso, e se as pessoas não aceitaram, paciência, o trabalho do Senhor foi feito. Mas mesmo assim, ele gostaria que as pessoas tivessem aceitado muito o evangelho, até mesmo porque ele sabe das consequências que tem quando as pessoas rejeitam o evangelho, as consequências individuais, as consequências familiares e até as consequências para a sociedade quando as pessoas rejeitam o evangelho. Tá? Então era bem por isso que ele estava lamentando, tá? E então ele voltou ali para a terra de Zaraim, onde era a casa dele, e ele viu que ali também o povo estava complicado ali, Eles tinham, como nós vimos no capítulo anterior, os nefitas, eles tinham se unido a esse bando de Gadianton, e esse bando de Gadianton tinha tomado o governo, Então eles estavam, muito fortalecidos na iniquidade, Então, a iniquidade ali na própria terra dele estava muito fortalecida e ele ficou muito pesaroso. Então ele subiu, ele foi na torre que ele tinha no seu jardim lá, que ficava perto do mercado principal de Zaraim. Então algumas coisas que ele fez aqui, um relato. No versículos 4 ao 6 diz o seguinte:
E vendo o povo naquele estado de tão terrível iniquidade, e aqueles ladrões de Gadianton ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, desprezando os mandamentos de Deus, e em nada sendo dignos perante ele, não fazendo justiça aos filhos dos homens, condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro, e ainda mais mantendo-os em altos cargos de governo para dirigirem e fazerem o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para mais facilmente poderem cometer adultério, roubar e matar e proceder de acordo com a própria vontade. Ora, esta grande iniquidade tomara conta dos nefitas no espaço de poucos anos. E quando Nefe viu isto, encheu-se-lhe o coração de mágoa dentro do peito, e exclamou. Então, não vou ler toda... Desculpa. Não vou ler toda a oração que ele fez aqui, vou deixar para que cada pessoa possa fazer essa leitura e ver os pontos que mais lhe chamaram a atenção, tá? Mas aí ele começou a lamentar em alta voz ali e também clamar ao Senhor, né, por aquela terra. E as pessoas ali que estavam, algumas pessoas que foram passando ali, né, foram tocadas por isso, né? Porque o profeta ali estava nessa grande agonia, né? Por causa da iniquidade deles ali. Então eles começaram a se reunir ali ao redor dessa torre, e quando se viu, tinha as multidões, né? No 12 diz, e então quando se levantou, viu Nefe as multidões que se haviam reunido. Então eram muitas pessoas, tá? Estavam ali perto dessa torre, foram tocadas, né, pela oração de Nefe, que ele fazia em voz alta. Daí ele se voltou e foi falar com as pessoas, né? Dentre as coisas que ele falou o seguinte: ó, arrependei-vos, arrependei-vos, por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração, sim, porque não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor. Sim, haveis provocado sua cólera contra vós, e a não ser que vos arrependais, eis que, ao invés de vos reunir, ele vos dispersará, para que vos torneis alimento de cães e feras. Tá? Imagina um profeta falando isso para o povo, né? É porque realmente as pessoas, né, elas deveriam se arrepender, voltar, né? Fazer uma autoanálise, né? E se arrepender, né, de tantas iniquidades que estavam cometendo. No 26 ele é um pouco mais específico. Sim, ai de vós, por causa do orgulho que permitistes entrar em vosso coração e que vos engrandeceu além do que é devido por causa de vossas enormes riquezas. E no 28, e a não ser que vos arrependais, perecereis, sim, até vossas terras vos serão tomadas, e sereis varridos da face da terra. Tá? Então, essa exortação ela serve também para nós. Tá? Então, ela serve para nós também. Tá? Que nós possamos nos acautelar, questão do orgulho, né? As pessoas que já são orgulhosas, né, elas vão precisar se arrepender, ou então até as vossas terras vos serão tomadas e sereis varridos da face da terra. Tá? Então ali ele estava falando para um povo que era tradicional no convênio, né, que eram os nefitas de Zaraenla, né, um povo que já estava ali tomado por iniquidade. Ele estava exortando as pessoas a se arrependerem, né? Tanto os pobres, quanto os ricos, né? Quanto os
os empregados, os empresários, né? Toda a grande multidão que estava ali reunida. Tá? Então, esse discurso ele serve para todos nós. Né? Esse discurso de Nefe, filho de Elamã, na torre, né? Tá? Ele serve para todos nós, que nós possamos ponderar e ver, né? Fazer uma autoanálise e, principalmente, que nós possamos nos despojar do orgulho e tomar cuidado para... Né? Ele fala algo bem interessante, né? Ai de vós, por causa do orgulho que permitistes entrar em vosso coração e que vos engrandeceu além do que é devido, por causa de vossas enormes riquezas. Tá? Então nós precisamos reconhecer o nosso potencial, né? Que nós somos filhos de Deus, né? Que nós somos como o Pai Celestial, né? Com esse potencial de nos tornarmos deuses. Estamos aqui para aprender, para sermos provados, né? E treinados, para um dia voltarmos à sua presença e sermos co-herdeiros de Jesus Cristo, né? Isso nós precisamos ter consciência desse nosso potencial, né? E usar os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos dons, né? Nesse sentido, nós precisamos ter uma autoestima, sim, é verdade, né? Só que aqui ele fala sobre o orgulho que vos engrandeceu além do que é devido, por causa de vossas enormes riquezas. Nesse caso ali, o orgulho deles era por causa das riquezas, né? O homem natural ele tem essa tendência, quando ele fica rico, né? Ele tem essa tendência de se achar superior aos outros, né? De parar de ajudar as pessoas, né? Os famintos, os nus, os solitários, né? As viúvas, os órfãos, né? Quando o homem fica rico, ele tem essa tendência de fazer essas coisas, além daquelas coisas que eles estavam fazendo ali no governo, né? Se protegendo para poder cometer adultério, cometer assassinatos e roubos e enriquecer de forma desonesta, né? Então, o orgulho, nós precisamos nos afastar dele, tá? Nos despojar do orgulho mesmo, né? Mesmo que sejamos ricos, né? Mesmo ricos e poderosos, nós precisamos nos despojar do orgulho, tá? Porque isso é algo que está nas Escrituras, né? Perecereis, até vossas terras vos serão tomadas, sereis varridos da face da terra. Tá? Então, que nós possamos nos cuidar, né? Cuidar da nossa vida, cuidar, né, de nós para não cairmos no orgulho. Tá certo, pessoal? Então, acredito que sejam essas as principais mensagens, as principais doutrinas e princípios do capítulo 7 de Elamã. Tá? E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia para todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um a ler, ponderar, orar esse capítulo 7 de Elamã e procurar ver em quais aspectos pode melhorar, quais mensagens pode passar para os seus próximos, seus colegas de trabalho, seus amigos, seus familiares, né? Quais dessas coisas podem ajudar eles a compreender melhor nesse dia. Tá certo? Então, pretendo estar aqui amanhã, no mesmo horário, 6h19. Convido cada um a nos acompanhar e desejo um bom dia então, certo? Muito obrigado pela companhia e até mais.